Os padrões metabólicos são notavelmente diferentes. No cérebro, a glicose é virtualmente o único alimento. O mesmo não tem reservas energéticas e por isso necessita de um suprimento contínuo de glicose. Ele consome cerca de 120 gramas diariamente, que corresponde a uma captação de energia de aproximadamente 420 quilocalorias, o que dá conta de cerca de 60% da utilização de glicose por todo o organismo em estado de repouso. Estimativas sugerem que maior parte dessa energia é utilizada para impulsionar mecanismos de transporte que mantêm o potencial de sódio e potássio na membrana. O cérebro também tem de sintetizar neurotransmissores e seus receptores para propagar os impulsos nervosos. Já no músculo, os principais alimentos são a glicose, os ácidos graxos e os corpos cetônicos. O músculo difere do cérebro por ter grande depósito de glicogênio, cerca de 3/4. O músculo retém a glicose, a sua principal fonte de energia, para as explosões de atividade. Grande parte da alanina é formada no músculo ativo, por transmissão do piruvato. A alanina pode ser transformada em glicose pelo fígado. No músculo em repouso, os ácidos graxos são a principal fonte de energia, proporcionando 85% das necessidades energéticas. E no fígado, as atividades metabólicas são essenciais para o pavimento de material energético para o cérebro, músculo e outros órgãos periféricos. O fígado pode ter cerca de 2 a 4% do peso corporal. É a usina metabólica do organismo. A maior parte dos compostos absorvidos no intestino passam através do fígado, o que permite que ele regule o nível de muitos metabólitos no sangue. O fígado metaboliza glicídios, remove 2/3 da glicose do sangue e de todas as outras ósseas restantes. Alguma glicose é deixada no sangue para o uso de outros tecidos. Tem papel importante no metabolismo dos aminoácidos alimentares, absorve maior parte deles. O fígado satisfaz as suas próprias necessidades energéticas. Os alfa-cetoácidos derivados da degradação dos aminoácidos são sua fonte de energia. A principal função da glicose no fígado é formar blocos de construção para a biossíntese. No estado bem alimentado ou pós-absortivo, após consumirmos e digerirmos uma alimentação leve, a glicose e os aminoácidos são transportados do intestino para o sangue. Essa condição de saciedade leva à secreção de insulina, que é um dos dois mais importantes reguladores do metabolismo energético. Em essência, a insulina sinaliza o estado alimentado, estimula o armazenamento de alimentos e a síntese de proteínas de vários modos. O fígado ajuda a eliminar a quantidade de glicose no sangue durante os períodos de fartura, armazenando-o como glicogênio e assim ser capaz de liberar glicose em tempo de escassez. Em excesso de glicólise no sangue após refeição é eliminado pela aceleração e captação da glicose sanguínea no fígado pelo GLUT2. O alto nível de insulina no estado de saciedade promove a entrada de glicose no músculo e no tecido adiposo. A insulina estimula a síntese de glicogênio tanto no fígado quanto no músculo. No estado inicial de jejum, o nível sanguíneo de glicose começa a cair algumas horas após uma refeição, levando a uma diminuição na secreção de insulina e uma elevação na secreção de glucagon. Este é secretado pelas células alfa do pâncreas em resposta a um baixo nível glicêmico no período do jejum. Exatamente como a insulina sinaliza o estado de saciedade, o glucagon sinaliza o estado de jejum. Ele serve para mobilizar as reservas de glicogênio quando não há ingestão alimentar de glicose. O principal órgão-alvo do glucagon é o fígado. Este hormônio estimula a quebra e inibe a síntese de glicogênio por disparar a cascata de AMP cíclico, que leva à fosforilação e à ativação da fosforilase e a inibição de glicogênio sintase. A diabetes mellitus é um distúrbio metabólico causado pela falta relativa ou absoluta de insulina no organismo. Essa insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem a função de facilitar a absorção da glicose pelo organismo. Por isso, quando ela é produzida em quantidade insuficiente ou atua de forma inadequada, a glicose deixa de ser absorvida pelas células e acumula-se no sangue. Temos dois tipos de diabetes. A primeira é a tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o corpo produz pouco ou nenhuma insulina, onde é necessário que se tome doses diárias de insulina para manter o controle da glicose no sangue. E a diabetes tipo 2, com maior incidência, é causado por fatores que podem ser hereditários ou maus hábitos alimentares. Ocorre a produção de insulina, mas os tecidos do corpo se tornam resistentes à sua ação, o que acaba impedindo a absorção da glicose no organismo e gerando um aumento da taxa de açúcar na corrente sanguínea. A obesidade se torna um problema de saúde pública,
responsável por inúmeras doenças prevalentes na sociedade moderna, sendo que a leptina é um hormônio, uma parte de um complexo sistema que regula a ingesta alimentar e o metabolismo energético. Assim, muitos outros componentes também interagem com a leptina na sinalização do estado nutricional do indivíduo. O álcool é a droga mais consumida nos Estados Unidos e o alcoolismo está entre as doenças mais comuns. O etanol é metabolizado pelo fígado em 3 etapas. O álcool desidrogenase é uma enzima induzível, tendo seus níveis aumentados em resposta ao consumo do álcool. A primeira reação ocorre muito rapidamente nos alcoólatras, de forma que os efeitos da intoxicação por álcool são, na verdade, reduzidos. A segunda reação é a etapa limitante para qualquer um. O acetaldeído pode causar dores de cabeça, náuseas e ressaca. A tiamina está envolvida no metabolismo do acetaldeído, constituindo um ponto com implicações nutricionais. A má nutrição é comum entre os alcoólatras, em especial uma deficiência de tiamina que, provavelmente, liga-se ao acetaldeído e é pouco absorvida pelos alcoólatras. Ocorrem também outras deficiências, como as de niacina e de ácido fólico. A carência vitamínica resulta em problemas neurológicos. Os homens parecem ter um nível mais alto de álcool desidrogenase nas células das vilosidades intestinais, o que poderia explicar por que a maioria dos homens pode beber muito mais álcool do que as mulheres, sem sentir seus efeitos. O etanol é teratogênico. Não existe nível seguro de consumo de álcool durante a gravidez. Se o fígado se dedicar a processar o álcool e outras drogas, deixará de lado as suas outras atividades. A longo prazo, a insuficiência hepática será quase uma certeza. Nas pessoas não alcoólatras, o etanol inibe a síntese de encefalina. Uma vez que o efeito agradável do álcool substitui a necessidade das encefalinas, parte do mal-estar de uma ressaca provém da falta de encefalinas e permanece até que os níveis desses compostos retornem ao normal. Alguns estudos indicam que, nos alcoólatras natos, o etanol pode estimular a produção de encefalina com um efeito sinergístico.